Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo, o único, soberano, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem para você um plano perfeito. Bem-vindos a este programa. Antes de começarmos a meditação, eu quero me dirigir a você que está sem rumo de vida. Você que perdeu o seu norte, você que perdeu o elan, a força para viver, está sem perspectivas, sem rumo, sem norte, sem um caminho, sem um futuro. O profeta Isaías diz que Deus abre um caminho no meio do deserto. Você acredita nisto? Ou a dúvida já descompôs a sua vida totalmente e você não é capaz de acreditar em nada? Dê um espaço para você agora. Deus abre um caminho no deserto. Ou seja, quando você se encontra num túnel escuro, conforme o que você hoje está vivendo, tateando, sem saber, problemas financeiros, problemas familiares, crises existenciais. Você está até com um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Você está até bipolar. Um dia você está eufórico, felicíssimo, e no outro dia você está lá down, no fundo do poço, ou seja, um deserto. Mas graças a Deus que nós temos palavra profética. E onde há palavra profética, o povo não perece. O povo não se corrompe. O povo não se perde. Então eu começo o programa dizendo que no meio do deserto da tua vida, Deus está colocando um caminho. E o profeta diz mais, que onde há um ermo, escassez absoluta, Deus o transforma num açude de águas. Você está entendendo o que o Espírito está falando à sua vida? Você pode ser um empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um militar, um político, um magistrado, um pastor, um rabino, alguém focado nas letras, nos esportes, no cinema, na televisão. Mas a verdade é que há momentos na vida que você tem se sentido, e hoje é o dia, naquele deserto, aquele ermo, sem perspectiva, sem futuro. Estou falando até com pessoas que têm uma vida social intensa, têm uma boa estrutura financeira. O seu imóvel é invejável. Mas lá dentro da sua alma, o problema não é o imóvel, a casa ou a conta do banco. É lá dentro. Esse vácuo, esse vazio, esse deserto, esse ermo que lhe tira a força para viver, você nunca compartilhou com ninguém. Sua esposa não sabe disso. Seu marido não sabe disso. Seus pais não imaginam esse drama que você está vivendo. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu amo apaixonadamente, Ele está lhe dizendo: eu vou transformar o teu ermo num açude de águas. Eu vou abrir um caminho de solução no meio desse deserto. Então, cabe-me a mim, como profeta do Senhor, liberar agora esta palavra. Eu libero esta palavra. Eu libero esta palavra. O que eu faço, apóstolo? O que eu faço? Diga: eu recebo para a minha vida.
Eu tomo posse para a minha vida. Eu libero agora uma palavra que desconstrói essa angústia, esse deserto, esse ermo. Cai agora por terra e o açude se encha de água. O caminho se abra. Nas próximas horas, nos próximos dias, você vai ter sobrenaturalmente a resposta de Deus, esse caminho que Ele está abrindo no deserto, e você vai ver o seu açude que estava seco se transformar, aliás, o seu ermo que estava seco se transformar num açude de água. Diga: eu recebo para a minha vida. Esta é palavra profética liberada para você. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Isto já está acontecendo agora. Já está acontecendo agora. Em nome de Jesus. Se algo mexeu com a sua alma, com esta palavra profética, ligue para nós, 30 17 90 90, Igreja Cristo Vive. Nós temos bispas que receberão o seu telefonema, orarão com você, cuidarão de você, e você terá uma grande família, a Igreja Cristo Vive, para acolher você e para que você se realize os seus sonhos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, nós estamos desde segunda-feira aqui neste programa encorajando, motivando, e eu quero muito que você se torne um guerreiro perante a vida. Um guerreiro. Você sabe que quando os ventos sopram contrário, muitas pessoas se acovardam. Pior do que isto, muitas pessoas desistem de viver. Hoje nós temos uma verdadeira calamidade pública, uma epidemia violenta de tanta gente que se suicida, que tira a vida, que tira a sua própria vida e a vida de familiares, porque os dramas vão se acumulando, os problemas, as crises, e quando a pessoa não vê um escape, ela se acovarda ao ponto de tirar a sua própria vida. Então vamos ver o que o sábio Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, e daqui vem a ascendência familiar, onde Jesus Cristo, Senhor, se torna carne e habita entre nós. Salomão disse: fogem os perversos, no capítulo 28 de Provérbios, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa justa, uma pessoa que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma pessoa salva, ela não pode ser covarde. Ela tem que ser intrépida, ousada. E ele não falou como cachorrinho, como gatinho, como tartaruguinha, como pombinha. Ele disse como um leão. Então, eu creio que esta virtude é hoje uma necessidade imperiosa para você conseguir prorromper e viver nesta sociedade esboroada conforme a sociedade que nós temos hoje. Nós precisamos de um grande pacto nacional. Nós precisamos de unir o povo, não ideais políticos, o povo. Precisamos de ser o povo que tem orgulho na sua pátria, orgulho na sua bandeira, orgulho no seu hino nacional, orgulho do cristianismo, orgulho dos valores bíblicos. Então, disse que a pessoa tem que ser, sendo ela justa, tem que ser intrépido, ousado como um leão. Então o leão é o rei da selva.
O leão encara qualquer situação e não baixa a cabeça. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 30, diz: o leão é o mais forte dos animais, que por ninguém torna atrás. Interessante. Se você vê filmes aí na internet, o leão pode estar cercado de manadas, de búfalos, de hienas, que ele não volta atrás. Ele tem foco. Ele acredita em si. Ele sabe que ele é o rei. Ele não baixa a cabeça. Dizem os estudiosos que um rugido de um leão no meio da selva é capaz de ser ouvido a 3, 4, 5 quilômetros de distância. E todos os animais se amedrontam. Todos os animais se curvam perante a atitude de ousadia e de intrepidez de um leão. Isso tem que ser trazido para a nossa vida. Porque se você não for intrépido, se você não tiver uma boa confissão, se você não acreditar na palavra, se você não tiver essa força que vem do Espírito Santo, amado, você é esmagado no meio de tantos problemas, tantas crises, tantas dificuldades que a nossa sociedade passa. Então, o ousado não se acovarda. O intrépido não se acovarda. Pastor, mas eu estou lhe ouvindo, eu estou desempregado, apóstolo Miguel Ângelo. Mas se você for ousado, se você for determinado, se você disser não, eu não aceito esta situação, eu não me conformo com esta situação, eu creio num Deus vivo. E esse Deus vivo se move com atitudes de fé e de intrepidez. Paulo disse aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho que crer, eu que me aproximo tenho que crer que Ele existe e Ele é o galardoador daqueles que o temem. Ele é o galardoador, Ele é o recompensador. Então Deus te criou com um destino, amado. E enquanto você não for aquilo para o que Deus te criou, você vai viver sempre sem rumo. Olha, é a minha experiência. O que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Eu era católico, apostólico, romano, eu digo isso aqui todos os dias com muito respeito e muita ética. Mas a verdade é que a igreja não supria as minhas necessidades. O que eu ouvia na missa, e no meu tempo era rezada em latim, e eu pouco compreendia dessa língua mãe, não me acrescentava nada. Então, quando vinha uma adversidade, quando vinha uma dificuldade, quando vinha uma doença, quando vinha um problema, eu me acovardava. Mas um dia Jesus teve tanta misericórdia de mim, Ele me amou tanto, Ele me buscou. Eu estava lá numa cama de um hospital em África, em Angola, em Luanda, vítima de um acidente no cumprimento do serviço militar. Estava lá com necroses ósseas, necrose de tecidos, o corpo putrefato, cheiro horrível, bichinhos que eu metia a mão no gesso. Era um estado realmente muito mal, muito péssimo. Eu estava ali como um legume, destruído, politraumatizado, polifraturado, fraturas expostas, amputação de artérias, de tendões. Era muito grave o meu estado, muito grave. Mas o Senhor Jesus Cristo, e somente a Ele a honra, o louvor e a glória. Claro que usando instrumentos, usando a medicina, usando os médicos que foram determinantes naquela hora para que eu não fosse amputado, o Senhor me tirou de lá, me tirou desse
ambiente tétrico, que é um ambiente de hospital militar, infernal, me curou, me transformou, me chamou para o ministério. E ele disse: Miguel, nunca se acovarde perante nada desta vida. Você veja, você estava no inferno astral. Eu te curei. Eu comecei uma grande obra na tua vida. Tu não podes te acovardar perante nada, porque eu comecei a obra, eu vou terminar, eu tenho o querer, eu tenho o realizar, eu vivo. Então, eu entendo que Deus tem planos perfeitos para dar o fim que desejamos. E Deus não quer que você viva aí como uma ostra trancada, fechada, amedrontada, dizendo: não vai dar, a doença é grave, eu vou perder o emprego, meu marido vai me abandonar, os meus filhos não me amam, minha esposa não quer saber. Não viva de uma má confissão. Você tem que ser intrépido como um leão. O leão não torna atrás, o leão avança, o leão ergue a cabeça, o leão não fica esperando o contra-ataque, ele ataca, ele tem uma atitude determinante perante a vida, e é isso que Deus quer. Eu me recordo sempre, e muitas vezes eu uso isto no altar e aqui na televisão, quando um pequeno pastor chamado Davi, que não tinha ideia, porque ele era um pastor de ovelhas, ele não tinha ideia que Deus o chamara para ser um rei. Ninguém da família dele tinha ideia. Ele não sabia. Mas Deus tinha um plano para aquela vida, que era ser um rei, o segundo rei de Israel. E ele, em vários momentos da sua vida, ele se confrontou, primeiro com o urso. E aquele pequeno homem, destemido, ousado, encarou o urso. Depois um leão, ele matou o urso, ele matou o leão. E finalmente ele teria a grande prova dos 9 da sua determinada atitude de ousadia e de intrepidez. Havia um gigante do exército filisteu que ameaçava o povo de Deus, que dava gritos que fazia todo mundo tremer. E um dia ele disse: não existe alguém aí para um homem entre vocês. O rei não era o homem, o exército não tinha um homem. E ele disse: pô, eu vou confrontar o gigante. O rei Saul ainda tentou colocar uma cota de guerra, uma armadura, mas era muito pesada, ele não aguentou, tentou desestimular, disse: não faça isso, Davi, olha só, você é jovem demais, não se meta, esse gigante é muito grande. Mas ele estava com uma intrepidez e uma ousadia de um leão. Talvez o teu gigante hoje seja uma doença, problema jurídico, uma crise familiar, ou quizás uma crise existencial. Talvez você seja, eu falei no início do programa, uma pessoa que está acometido de uma doença, ou acometida de uma doença bipolar, ou você tem terror noturno, ou você está perdendo as energias da vida, o seu cérebro não responde mais, você está com Parkinson, Alzheimer, já há sinais do seu cérebro com muitas limitações, e talvez você tenha um gigante na sua frente. E diz que Davi não baixou a cabeça. Ele diz: puxa, esse indivíduo já humilhou demais o exército do Deus vivo, já humilhou demais a nossa nação, ninguém faz nada, eu vou fazer. Eu vou arriscar, eu vou acreditar no Deus vivo a quem eu sirvo. Ou acredito ou não acredito, meu amado. Ou eu cresço na vida, ou então me mantenho aí no meio do exército, tremendo todas as vezes que o gigante der um grito. E ele pegou umas pedrinhas, tem ali um diálogo tenso com Golias,
Golias disse, você pensa que eu sou um cachorro, meu irmão, para vir aqui com paus e pedras? E ele diz, não estou vindo contra você com paus e pedras. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E essa determinação, e essa ousadia, e essa intrepidez do leão, os pôs frente a frente. Ele pegou lá o seu estilingue com a sua pedra, rodou, e aquela pedra sai como uma flecha e bate exatamente no único lugar que poderia bater, entre o capacete e a armadura, entrou e todo mundo foi testemunha. Aquele gigantão de 3 metros e picos caiu. Essa doença já caiu, amado. Esse problema que te frustrava já caiu. Essa adversidade na família já caiu. Porque essa pedra chama-se a palavra. A palavra é poderosa, ela esmiuça tudo. E ele pegou a espada do próprio gigante e cortou-lhe a cabeça. E todo mundo do exército fugiu. E todo mundo soube que havia Deus em Israel. Todo mundo vai ver Deus na tua vida. Erga-se hoje. Não seja covarde. Erga-se numa atitude de um justo que é intrépido como o leão. Não torna atrás. Avance, porque a vitória é para aqueles que creem, aqueles que vivem a palavra do Senhor. Amém? Hoje é quarta-feira e logo à noite teremos um grandioso culto apostólico e profético. Eu estou falando sobre a visão de Deus, sobre como viver, como praticar, como deflagrar a visão de Deus. Você precisa disso. Isto é muito poderoso. Isto é muito poderoso. Aqui na Rua Maricá 320, esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui está uma catedral que tem 15 mil membros, que temos hoje uns 7, 8 mil ativos, outros menos ativos, mas somos uma gigante família, mas há um lugar que é seu. Eu gostaria muito que você viesse estar conosco, hoje às 7h30 da noite. Você sabe aquele momento que você diz, apóstolo, ou tudo ou nada, ou vai ou racha, é hoje que você vai ver a graça de Deus operar, porque quando se prega a graça, ela é seguida de sinais, prodígios e maravilhas. Nós não andamos atrás dos sinais, os sinais nos acompanham, porque a pregação da fé é que gera o milagre. Não é o grito do pastor que gera o milagre. O que gerou o milagre não foi a pedra, foi o poder de Deus na vida de Davi. Esse milagre é seu. Venha buscá-lo, venha bater comigo nessa porta, venha invocar o nome do Senhor, venha pedir, venha buscar e bater. Aquilo que se busca, se encontra, o que se pede, se recebe, a porta que se bate, ela se abre. Eu creio nisto. Eu sou intrépido como um leão. Eu quero que você seja meu companheiro, minha companheira de peregrinação. Telefone 30 17 90 90. Ligue para nós. Será atendido com muito amor pelas nossas bispas. Estamos terminando o programa. Um desafio para você. Invista mensalmente numa oferta de amor para esta programação. Nós precisamos de continuar levando a palavra a 123 países. Ajude-nos e você será honrado por Deus. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que cooperam com este programa. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz em meu nome, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos, o gigante caiu, o gigante caiu. Graça e paz.